Señor, cada momento de mi vida pienso en ti. Eres tan bello, tan hermoso en mi existir. Señor, toda mi vida hoy se siente bien feliz, pues tu palabra se ha hecho carne en mí. Señor, oh cuán seguro yo camino por la vida, en tu palabra siempre encuentro una salida, eres mi luz y de mi vida, eres el guía. Señor, oh cuán seguro yo camino por la vida, en tu palabra siempre encuentro una salida, eres mi luz y de mi vida, eres el guía. Jesús, el buen pastor que me alimenta cada día, es mi refugio y mi dulce compañía. Jesús, tú me proteges y acompañas donde voy. Entre tú y yo existe eterna comunión. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos agradecidos a Deus pelos cultos que tivemos este final de semana, que foram bênção sobre bênção. Ontem, por exemplo, tivemos a mensagem que inundou o nosso ser. Aquela mensagem de ontem foi bem clara, inclusive hoje. Hoje na nossa programação aqui nós vamos ouvir aí alguns bons minutos da mensagem que foi pregado ontem, principalmente uma parte muito importante. Aliás, toda ela é importante, mas a que vamos ouvir hoje, vocês vão ver aqui em algumas outras mensagens de William Brana, como também do Dr. Soto, para completarmos o que nós ouvimos ontem na mensagem O Sétimo Selo e a Nação Americana. Bom, hoje deixa eu dar alguns anúncios aqui. Fui informado que o irmão Miguel estará em Boa Vista, porém não fui informado o dia exato que ele vai estar em Boa Vista. A partir do dia 26 até o dia 5 de dezembro, mas o dia exato em que o Dr. Miguel vai estar em Boa Vista, ninguém me informou ainda não. Mas já no dia 30 do 11, o irmão Miguel Bermudes Marim vai estar em São Paulo, na congregação do Toninho Lobo, dia 30 do 11. E todos aí estão convidados, para este grande culto de salvação. E também antes, uma evangelização maciça, aí onde está o Toninho Lobo. Acho que que cidade... eu esqueci o nome lá da cidade, Barueri, se não me engano, né? Barueri, onde estará o Dr. Miguel Bermudes Marim no dia 30 do 11. E no dia 1º, reunião de ministro, a convite do pastor Oswaldo Natali. E no dia 2, na congregação do pastor Oswaldo Natali, também o reverendo Miguel Bermudes Marim estará em São Paulo, no dia 2 de dezembro. Na congregação do pastor Oswaldo Natali, grande culto de salvação. Isto é alguns anúncios. Essa semana nós vamos anunciar melhor, tá bem? Ainda tem alguns dias aí para anunciar. Agora de manhã eu tive o privilégio de conhecer mais um pastor lá do Acre,
pastor Jorge Acriano. Deus te abençoe, pastor Jorge. Para mim foi um prazer enorme conhecê-lo. Que Deus te abençoe grandemente e breve a gente estará nos conhecendo, tá bem? Deus te abençoe. Deus abençoe o pastor Patrício também aí no Acre. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe. E nossas saudações aqui para vocês aí, tá bem? E eu gostaria de fazer um convite para todo o povo acriano, todo o povo acriano. Eu gostaria de fazer um convite a todos vocês, povo acriano. Deus abençoe vocês aí, nossa saudação a vocês. Ouçam a mensagem no programa, né? O programa Alimento para a Alma, aí na madrugada desta segunda-feira, no SBT, canal 8. A todo o povo acriano, convido todos para ouvirem a mensagem hoje, Alimento para a Alma. Programa Alimento para a Alma, na madrugada do SBT, canal 8. Sejam todos bem-vindos. Que Deus vos abençoe aí, todos vocês do Acre que estão sempre ligados à nossa programação. Para nós é um prazer, é um privilégio saber que vocês estão sempre aí nos assistindo e tantos outros mais, pastores, congregações que estão nos parabenizando pelo programa que nós temos aqui em Franca, a Voz da Pedra Angular, Franca. Clica aí no seu YouTube, no Facebook, Rádio Web, Palavra de Deus 24 horas, clica aí a Voz da Pedra Angular Franca e você vai ver quanta programação maravilhosa temos aí para você. Hoje, segunda-feira, nós estamos dando início aqui a esta semana de grande bênção. Entre 11 ao meio-dia, nós temos aí esta programação. Entre 11 horas ao meio-dia, a Voz da Pedra Angular Franca entra ao ar ao vivo, tá? Todos os dias, segunda a sexta-feira. Tá bem, então, como eu já vos disse, vamos ouvir agora há pouco alguns minutos, uns bons minutos da mensagem O Sétimo Selo e a Nação Americana, que foi trazida ontem pelo Dr. William Soto. Mas antes eu quero ler aqui na Palavra de Deus, na Bíblia, é algo importante que ele disse. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, ele leu na mensagem aqui dizendo assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Ele viu tudo. Eu já tenho lido para vocês aqui dezenas de vezes a primeira carta de São João, capítulo 1. Leia lá para você ver. Ele conheceu o verbo da vida. Ele viu, ele ouviu, ele apalpou. Primeira carta de São João, capítulo 1. Versículo 3 aqui do capítulo 1 de Apocalipse diz assim: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está acabando. Então nós sabemos que é muito importante entendermos que não é somente ler a mensagem. Ler, qualquer um pode ler a mensagem, qualquer um. É ler e ouvir a mensagem também, qualquer um pode ouvir a mensagem. Ler e ouvir é para quem sabe ler e para quem tem ouvido. Mas guardar as palavras desta profecia e receber a revelação do que você leu no Apocalipse, do que você ouviu o anjo dizer para João, é o mesmo que ele está dizendo para nós hoje.
o anjo fez um resumo em 2 anos, falando com João, na década de 90, depois de Cristo. E depois disso, o irmão Brana disse que João, depois de ter sido cozinhado no óleo, num tacho de óleo fervendo, aí então, depois disso, porque os romanos achavam que João era um bruxo, era um feiticeiro, e porque ele ficou cozinhando num tacho de óleo e não queimou, não se cozinhou, graças a Deus. Quem é que pode cozinhar o Espírito Santo? Ninguém, não é? Porque em João estava o Espírito Santo, e ninguém podia tirar a vida de João, ninguém. Porque Jesus disse para Pedro, Jesus disse assim para Pedro, em São Lucas, se não me engano, quando Pedro fez uma pergunta, ali estavam os discípulos conversando, Jesus falando sobre os discípulos, e Pedro fez uma pergunta assim para Jesus, e quanto a João, o que o senhor diz dele? Jesus respondeu assim para Pedro, se fosse em nossa língua, ia dizer que era falta de educação. Mas Jesus respondeu assim para Pedro, Pedro, se eu quero que João fique até que eu venha, que você tem com isso? Mais ou menos assim, lê lá, no último capítulo de São Lucas, se não me engano. Deixa eu até confirmar isso aqui para vocês, porque eu não gosto muito de citar uma escritura e não ser a que eu estou citando. Então, deixa eu ver aqui se é esta mesma que eu estou citando aqui. Vamos ver. Deixa-me ver aqui. Deixa-me ver se é... Acho que é São João, então. Espera um pouquinho aí, tá? Me dá licença e nós vamos falar aqui uma coisinha importante. Daqui a pouquinho nós vamos... É que eu não estava preparado para dizer aqui. São João. É o último capítulo do livro de São João. Vendo João, Pedro perguntou para Jesus, e quanto a este, Jesus, quanto a João? Respondeu Jesus, Pedro, se eu quero que João permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Mas quanto a João, deixa ele até que eu venha. Olha só as palavras de Jesus. Aqui foi uma profecia. Jesus disse para Pedro, Pedro, se eu quero que João fique até que eu venha, que te importa? O que te resta é seguir-me. Então quem que podia tirar a vida de João? Ele tinha que ficar ali até ver Jesus Cristo em sua segunda vinda. E ele viu Jesus Cristo manifestado em seu anjo em sua segunda vinda. Por isso é que cozinharam João Apóstolo, não João Batista, João Apóstolo, foi cozinhado 24 horas em um tacho de óleo fervendo, borbulhava o óleo, e João ali dentro, borbulhando com o óleo, não se queimou. Por quê? Jesus disse que ele tinha que ficar até a sua vinda. Depois os romanos viram que João não se queimou ali, não se cozinhou, porque ninguém podia cozinhar o Espírito Santo. Aí então eles disseram, realmente este é um bruxo mesmo. Vamos levá-lo à ilha de Patmos, porque ali tem escorpião, tem cobra, tem lagarto, tem um montão de coisa ali que devora tudo que é lançado ali na ilha de Patmos. E nada desses bichos, nada, nenhum deles, conseguiu devorar João Apóstolo. Depois de um bom tempo que ele estava ali, e estava lá João. Ele se alimentava ali de coisas ali da ilha mesmo, talvez até de animais que ele sacrificava e comia a carne, porque ele ficou ali um bom tempo. Aí um dia apareceu o anjo para ele. Aí o anjo resumiu tudo para ele em 2 anos. 2 anos. O anjo ficou falando com ele, disse o irmão Brana, de 95 a 97. E então, depois que terminou o anjo falar, ele voltou para Éfeso, para pastorear a igreja de Éfeso. Isto é o que o reverendo William Brana nos diz. Bem, mas o que eu quero dizer hoje para vocês é o seguinte. Este anjo é o que o irmão William Soto Santiago nos disse ontem. Este anjo, todo o mistério
do Apocalipse está neste anjo. Todo o mistério. As pessoas que leem o Apocalipse, os que ouvem o Apocalipse, não entendem. Porque, primeiramente, tem que saber quem é o anjo que falou com João. E para saber quem é o anjo que falou com João, você tem que obedecer Apocalipse 4. Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que hão de acontecer depois destas. Ou seja, depois das coisas que já aconteceram durante as 7 eras da igreja. Agora, estamos sendo convidados a subirmos a era da pedra angular para ouvirmos a voz da grande trombeta, a trombeta final, falando conosco através do anjo mensageiro que Jesus enviou em Apocalipse, capítulo 22, versículo 16. Eu, Jesus, envio o meu anjo para vos testificar estas coisas. Então, observe bem, todo o mistério que está ali em Apocalipse gira em torno deste anjo. O próprio irmão Branham nos disse isto. Numa das suas mensagens, daqui a pouco eu vou ler, ele diz, poderia ser um profeta, acho que está aqui, deixa-me ver aqui, onde está, nos 7 selos. Nos 7 selos, que está, pode ser que seja um profeta, é um espírito de profeta. Depois eu vou ler aqui para vocês. Observamos bem, o irmão William ontem disse assim, que tudo depende de revelação, tudo. Se você estivesse vendo nos dias de Noé, você precisava ter revelação. Quem era Noé? Que mensagem Noé estava pregando? O que Noé estava fazendo? Que convite ele estava fazendo? Se você estivesse vendo nos dias de Moisés, a mesma coisa. Você tinha que saber quem era Moisés. Você tinha que ter a revelação de Moisés para seguir a Moisés. E assim foi em todos os tempos. Hoje não é diferente. Hoje nós temos que ter a revelação deste anjo. Porque o maior segredo da Bíblia, que é o capítulo 10 de Apocalipse e o capítulo 8 de Apocalipse, este segredo foi guardado há milhões de anos, disse o irmão William ontem. Há milhões de anos, estes selos estão selados na mente de Deus. E não podia, de forma alguma, ser aberto antes deste tempo. Porque este é o tempo em que, ou a era em que, este 7º selo seria aberto, é a era e o tempo da era da pedra angular, que é o lugar santíssimo do templo espiritual de Jesus Cristo. Então vocês veem bem, como este segredo foi guardado por milhões de anos. Não é simplesmente alguns anos, não. Por milhões de anos, este segredo ficou na mente de Deus até então, até agora. João ouviu e viu, mas foi proibido de escrever. Daniel, ontem o William falou isso, Daniel viu e ouviu, mas foi proibido de escrever, porque Deus disse para Daniel, sela isto que você leu agora aí, sela este livro, porque esse livro será aberto no final do tempo, e no fim do tempo, no fim dos dias, no final do tempo ou no último dia, ali em Daniel no capítulo 12 disse, os entendidos entenderão. Estes entendidos que estão escritos ali no capítulo 12 do livro de Daniel, são os escolhidos de Deus deste último dia, são os escolhidos de Deus, os eleitos, que têm os seus nomes escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Esses são aqueles que Daniel disse, que Deus, o anjo, o arcanjo Gabriel disse para Daniel, sela este livro, sela. E Daniel selou. O irmão Branham também viu, mas não pôde falar. Ele disse, eu levarei para o meu túmulo o que eu vi ali. Estão vendo? Então ninguém dos que viram e entenderam e conheceram este anjo, nada pôde falar deste anjo. Senão agora, estamos ouvindo diretamente o anjo que falou com João. É um privilégio muito grande.
Então nós precisamos de revelação. Sempre. Revelação sempre, tá? Para entendermos quem é este anjo. Então, vejamos uma coisa aqui muito importante, que o reverendo William Souto Santiago está nos dizendo aqui, neste livro. Acho que todos vocês, prezados irmãos, têm este livro. É o tomo número 70 deste livro. Ele diz assim, ou seja, que estarão sendo anunciadas todas essas coisas que devem acontecer breve, neste tempo final, por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo, o qual estará no meio da igreja de Jesus Cristo e depois no meio do povo hebreu em carne humana. Primeiro na igreja, depois para o povo hebreu. E esse será o mesmo anjo, mensageiro, veja bem, o reverendo William Souto Santiago está nos dizendo isso. Este será o mesmo anjo mensageiro que deu a João a revelação apocalíptica. Este anjo que deu a João, que revelou o Apocalipse a João, disse o reverendo William Branham, pode ter sido Elias, pode ter sido Elias, poderia ter sido Elias, ou pode ter sido algum dos profetas, disse o reverendo William Branham. Era um espírito de profeta, isto eu sei. Este anjo que deu a revelação apocalíptica para João era um profeta. Não sabemos quem era o anjo, porém sabemos que aquele anjo era um profeta. Amém? Olha quem está dizendo isso. Nesse livro aqui, ó, o reverendo William Souto Santiago. Ele está extraindo isto do livro dos 7 selos. Porém, para o tempo final, sendo este um espírito de profeta, tem que fazer-se carne no meio da igreja de Jesus Cristo, para ser enviado à igreja de Jesus Cristo e revelar à igreja todas essas coisas que devem acontecer neste tempo final. E logo será enviado esta mesma mensagem, esta mesma grande voz de trombeta ao povo hebreu, para também revelar ao povo hebreu o que este anjo hoje está revelando na igreja. E assim sucessivamente. Eu não posso ler mais porque o nosso tempo é curto. Mas agora vamos ver aqui em outra mensagem. Na mensagem, o tomo especial. Veja bem aqui. De onde espera o povo o cumprimento? De onde o povo espera o cumprimento da segunda vinda de Cristo? Tem que ser de acordo a como foi a dispensação passada, a dispensação da lei. Você disse, então teremos que buscar uma virgem, onde se havia encarnado, ou onde Deus havia criado um corpo? Eu lhes vou responder essa pergunta. Sim, temos que encontrar esta virgem. E onde a encontraremos? A resposta, recorde que Deus deu uma dispensação passada. Na dispensação passada, ele engrandece, com a dispensação passada, ele vivifica a próxima dispensação. Temos que buscar uma virgem, hoje, uma virgem, que um anjo tenha lhe dado uma mensagem. E no ventre desta virgem tem sido criado um corpo. Tem sido criado, já sido formado. Quem é? O filho prometido. Deus prometeu um filho para William Branham, não foi? O mesmo que prometeu para Abraão, para Isaac, etc. Deus prometeu também um filho para Abraão, para Jacó, Abraão, Jacó, Isaac. E esta virgem, encontramos a virgem pura e sem mancha, que é a noiva do Senhor Jesus Cristo, que com a mensagem do quarto Elias, o anjo mensageiro, o quarto Elias, esta virgem ficou grávida. Por isso o quarto Elias disse, esta virgem que é a igreja, está grávida. A noiva está grávida. Temos que despertar a realidade para ver o nascimento deste filho,
da noiva. E este filho da noiva é o filho prometido, é o filho esperado, é o Senhor Jesus Cristo em sua segunda vinda. A noiva o tem que entender. Quando o quarto Elias se foi, ele disse, a noiva, a igreja, veja bem, quando o quarto Elias partiu, isso assim que o quarto Elias partiu, ele disse, a noiva está prenha, está grávida. O filho da promessa, o Messias, o Cristo, de onde vem? De onde vem e que vem? E de onde vem o Messias? Da noiva. O Messias, o Cristo, vem da noiva. Porque o profeta, como disse aqui, profeta como eu levantarás o Senhor, disse o Senhor a Moisés. Isso se cumpriu em Jesus, voltou a se cumprir-se no irmão Brana. Veja, a promessa, o irmão Brana teve a promessa de ter um filho e colocou o nome de José. E todo mundo hoje fala que José é o profeta, sendo que o próprio José disse que não é profeta. Aquele filho que o William Brana teve através de Meda, Meda representa a noiva de Jesus Cristo. Aquele filho que o irmão Brana teve com Meda, que deu-lhe o nome de José, representa o filho primogênito do reverendo William Brana. Representa o anjo do Senhor, em cujo anjo está manifestada Jesus Cristo em sua segunda vinda. E se cumpre novamente no anjo forte que desce do céu. E assim sucessivamente. Então agora nós vamos ouvir o que o reverendo Ira Souto Santiago nos disse. Porque ontem ele nos disse uma coisa muito importante aqui na página 16, que nos disse o seguinte: este anjo mensageiro é o que no último dia é enviado por Cristo, o qual que revelou o Apocalipse para João em uma forma simbólica. Mas para o tempo de João o apóstolo, este anjo mensageiro ainda não estava em carne humana. Claro que não, porque ele começou o seu ministério lá no ano 95, depois de Cristo. Veja, este anjo que nós temos hoje na nossa congregação, começou o seu ministério no ano 95 depois de Cristo. O irmão Brana nos disse, o irmão Miguel nos disse, desculpa, foi o irmão Miguel que nos disse, o reverendo Ira Souto nos tem dito, está aqui num desses livros, mas eu não vou procurar agora porque o meu tempo já acabou. Mas ele disse, somente 2 homens que teve o ministério antes de vir em carne humana. O primeiro foi Jesus Cristo, o anjo do pacto, que deu o pacto para Moisés. Jesus Cristo, como anjo do pacto, guiou o povo hebreu, falou com todos os profetas, muitos deles chegaram a falar pessoalmente com o anjo do pacto. Depois aquele anjo do pacto se fez carne no ventre de Maria e nasceu Jesus. A mesma coisa acontece agora. Desde 90, na década de 90, este anjo do Senhor vem falando com os mensageiros da igreja, falou com os apóstolos e vem falando durante todas as eras. Mas aqui, na década de 70, ele se fez carne e habitou entre nós. Chega, vamos ouvir o mensageiro. Conosco, o reverendo William Souto Santiago. Vimos o território onde estará Cristo manifestado, falando com o seu povo todas essas coisas que hão de acontecer breve. E disse, sobe aqui. Então vimos onde temos que subir. Sobe aqui, e eu mostrar-te-ei as coisas que hão de acontecer depois destas. Agora, através de quem Cristo estará falando-nos todas essas coisas que hão de acontecer breve? Porque se ele falar conosco, ele tem que ter uma pessoa através da qual falar conosco essas coisas, para que possamos compreendê-las. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 6 em diante, nos disse, através de quem estará sendo revelada todas essas coisas que hão de acontecer neste tempo final. Porque por meio de quem ele está manifestado,
falando, estará nos revelando todas essas coisas que devem acontecer breve neste tempo final. Apocalipse capítulo 22, versículo 6 em diante disse: E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que hão de acontecer breve. Quem ele enviou? Seu anjo mensageiro. Para quê? Para mostrar aos seus servos as coisas que hão de acontecer breve. Apocalipse capítulo 22, versículo 6. E segue lendo essa passagem. Eis que venho breve. Bem-aventurado o que guarda as palavras da profecia deste livro. Bem-aventurado o que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou o que ouvi e vi estas coisas, e depois que eu ouvi e vi, prostei-me aos pés do anjo que falava comigo para adorá-lo. Mas ele disse-me: olha, não faças, porque eu sou conservo teu, dos teus irmãos os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Então vejam vocês este anjo mensageiro que revelou o Apocalipse, o livro do Apocalipse para João. Não é o Senhor Jesus Cristo, mesmo que Jesus Cristo está manifestado nele, falando-nos todas essas coisas que hão de acontecer breve, porque este é o anjo que vem com a revelação de Jesus Cristo. Agora Apocalipse capítulo 1, versículo 1 ao 3, nos mostra que este é o anjo que vem com a revelação de Jesus Cristo. Ainda que ele não seja Jesus Cristo, disse Apocalipse capítulo 1, versículo 1 ao 3, a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que hão de acontecer breve, e as declarou enviando-as através de anjo ao seu servo João. Então vejam que a revelação de Jesus Cristo dada a João, ao apóstolo, foi a revelação de Jesus Cristo enviada através do seu anjo mensageiro. O que traz essa revelação de Jesus Cristo? Quem é? É o anjo mensageiro de Jesus Cristo para declarar quais coisas? Disse que deu testemunho da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de todas as coisas que viu. Agora vejam vocês que esta revelação contém as coisas que devem acontecer breve. Bem-aventurado o que lê e os que ouvem as palavras da profecia deste livro e guarda as coisas que estão escritas nela, porque o tempo está próximo. São bem-aventurados os que escutam, os que leem, os que escutam as palavras da profecia que o anjo do Senhor Jesus Cristo traz, porque o tempo está próximo. Agora, por que é tão importante escutar, ler e escutar as palavras da profecia deste livro que o anjo do Senhor Jesus Cristo traz? Porque é a voz de Jesus Cristo, é a palavra de Jesus Cristo nos revelando todas essas coisas que hão de acontecer breve. E o que tirar ou acrescentar, o seu nome será tirado do livro da vida, e o que acrescenta lhe será acrescentado às pragas, conforme a profecia. Disse assim em Apocalipse capítulo 22, versículo 19. Se alguém tirar das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da santa cidade e das coisas que estão escritas neste livro. Agora, vejam também em Apocalipse capítulo 22, versículo 16, onde disse: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. A quem é que Jesus Cristo enviou para todas as igrejas para testificar essas coisas que hão de acontecer breve? Ele enviou o seu anjo mensageiro a todas as igrejas. E a pergunta é: quem é este anjo mensageiro? Este anjo mensageiro é um profeta, amém? É o profeta final que Jesus Cristo envia na terra. É o profeta da dispensação do reino, com a mensagem do evangelho do reino, nos testificando todas as coisas que hão de acontecer breve. Este anjo mensageiro é o que no último dia é enviado por Cristo, o qual revelou
o livro do Apocalipse em forma simbólica para João. Agora, para o tempo de João Batista, este anjo mensageiro, e para o tempo do João Apóstolo, este anjo mensageiro ainda não estava em carne humana neste planeta Terra, mas a Escritura nos disse que Deus é o Deus dos espíritos dos profetas. E João, o apóstolo, viu, ouviu e conheceu este anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo e quis adorá-lo, mas ele disse: olha, não faças, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos. Adora a Deus. Agora, este anjo mensageiro é o enviado de Jesus Cristo para, através deste profeta mensageiro, Cristo falará ao seu povo na sua igreja e revelar todas as coisas que hão de acontecer breve, todas essas coisas que hão de acontecer depois das que já aconteceram durante as eras passadas. Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que hão de acontecer depois destas. Agora, nenhuma pessoa poderá compreender as coisas que hão de acontecer no último dia, na etapa ou na era da pedra angular, do corpo místico de Cristo, que corresponde ao lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, senão aqueles que escutarem a voz de Cristo, através deste anjo mensageiro, deste profeta mensageiro, do Senhor Jesus Cristo, que é o profeta da dispensação do reino, com a mensagem do Evangelho do Reino. A mensagem do Evangelho do Reino gira em torno da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. Com esta mensagem, a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Como nos disse o profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 14, e também Isaías, capítulo 11, versículo 9. Porque a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Agora, vejam o que necessita para todo ser humano ser cheio do conhecimento da glória do Senhor. Se necessita o quê? Se necessita a revelação de Jesus Cristo, das coisas que hão de acontecer breve neste tempo final, depois das que já aconteceram em tempos passados. E esta revelação vem através do anjo do Senhor Jesus Cristo. E para isso tem que subir a era da pedra angular. Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que hão de acontecer depois destas. É um mensageiro dispensacional para toda a igreja, para toda a nação, para todo o povo, para toda a língua, para todo ser humano. É a primeira vez em que Jesus Cristo, na história da sua igreja, envia-lhe um profeta dispensacional. É a primeira ocasião. Agora, vejam vocês, este anjo mensageiro, que é o profeta da dispensação do reino, vem testificando o quê? Vem testificando as coisas que hão de acontecer breve, porque é um profeta. O que é que fez os profetas através de toda a Bíblia? Testificando das coisas que hão de acontecer, isto é, profetizando. Vem profetizando. Cada profeta de Deus, no tempo em que Deus envia, vem profetizando as coisas que hão de acontecer. E este anjo mensageiro de Jesus Cristo vem profetizando as coisas que hão de acontecer breve. E este anjo, encontramos que João o apóstolo deu a ele a revelação em símbolo, todas as coisas que iriam acontecer. É maravilhoso ouvir este homem, este profeta, este mensageiro, este anjo, que conforme ele mesmo disse aqui, que ele foi enviado para dizer essas coisas em todas as igrejas. Olhem, para quem ele foi enviado? Para quem Jesus Cristo enviou este anjo?
para todas as igrejas. Nós temos 7 igrejas, 7 eras. Para todas elas, Deus enviou este anjo. Jesus Cristo enviou este anjo, porque ele mesmo disse: eu, Jesus, envio o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Não precisa dizer mais nada, né? Que Deus nos abençoe, nos guarde e faça resplandecer sobre nós o seu rosto e nos dê a paz. Tenham todos uma boa tarde e nessa madrugada, hein? Não esqueçam de ligar o seu televisor aí, a sua televisão, na madrugada do SBT, no canal 8, e assistam aí, ó povo acreano, todos vocês aí do Acre, ligam a sua televisão no canal 8, SBT canal 8, para ouvirem o programa Alimento para a Alma. Todos estão convidados. Que Deus os abençoe aí na televisão. Canal 8, televisão SBT, canal 8, programa Alimento para a Alma. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe todos os pastores que estão sempre ligados conosco. E que toda essa programação seja abençoada, quer seja na sua igreja, quer seja no programa de rádio, no programa de televisão, para você próprio, que Deus te abençoe e te guarde e faça resplandecer sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amanhã, 11 horas, a gente voltará a apresentar a vocês o programa A Voz da Pedra Angular Franca. Até amanhã. Señor, cada momento de mi vida pienso en ti. Eres tan bello, tan hermoso en mi existir. Señor, toda mi vida hoy se siente bien feliz, pues tu palabra se ha hecho carne en mí. Señor, oh cuán seguro yo camino por la vida, en tu palabra siempre encuentro una salida, eres mi luz y de mi vida, eres el guía, Señor, oh cuán seguro yo salida, eres mi luz y de mi vida, eres el guía.